Agora eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus e saber se tem alguém aí pronto para receber um pouco do alimento de Deus. Tem mesmo? Está muito fraco, está amém, um amém assim. Eu quero saber, tem alguém pronto para receber o alimento de Deus? Amém! Amém. Isso aí, nós vamos dar continuação na nossa série Face a Face, que é um encontro com Deus. Nos encontros face a face com Deus, quais são as características mais marcantes ou presentes? Nós podemos relacionar algumas delas. Transformação. Nós estamos falando de encontro face a face. A primeira característica é que existe transformação. Depois desses encontros com o Senhor, nós podemos até sair mancando, mas com a nossa vida transformada, mudada para melhor. Esses encontros causam uma reviravolta em nossas vidas e, presta atenção, nos impelem a continuarmos firmes e constantes a servir na obra do Senhor. Porque depois de um encontro face a face com o Senhor, se nós sairmos mancando, mas formos impelidos a continuarmos firmes e prontos na obra do Senhor, valeu a pena. Por que eu estou dizendo mancando? Alguém sabe? Pastor, não vale. Alguém sabe me dizer por que eu disse mancando? Quem? 1, 2, 3, ninguém? Alguém já ouviu falar em Jacó? Jacó lutou com o anjo do Senhor. Foi em encontro face a face, físico. Lutou por quase um dia, né? Lutou por muito tempo. E Jacó, depois desse encontro, saiu mancando. Mas a sua fé não foi abalada, ela foi edificada. Então, o encontro face a face impeliu ele a continuar firme e constante, a servir na obra do Senhor. Outra característica é oração e intercessão. São momentos para buscar a direção e a glória de Deus. Olha, oração e intercessão. Quando você ora, o que é que você faz? Você busca o Senhor. Você busca a face de Deus. Você busca se encontrar com o seu Criador. Você ora, você está buscando a face do Senhor. E quando você intercede? Mais ainda. A sua intercessão é muito válida, mesmo que você pense que não. Quando você intercede, Deus ouve, e você está buscando a face do Senhor. Você está intercedendo por alguém ou por você mesmo. Mas você está buscando a face de Deus. Então, essa é uma outra característica. Quem fazia isso muito frequentemente e com muita fé, vamos dar 2 exemplos. Davi e Josué. Davi buscava a face do Senhor praticamente todos os dias. Era um homem fervoroso, tinha o coração segundo o coração de Deus. E Josué, nada mais ele fazia do que buscar ao Senhor. Obrigado. Outra característica, identidade e missão. Essa, para mim, é incrível. O encontro com Deus revela quem a pessoa é e qual a sua missão. Se você tiver um encontro com Deus, face a face, que nós estamos falando de face a face, se você tiver um encontro com Deus e não saber quem você é e qual é a sua missão, esse encontro não foi real. Porque Deus te conhece. Então, Ele vai te revelar a você mesmo, como foi falado ontem,
lá em Sarasota, é dentro de você, e quem te revela a você mesmo, quando você olha para dentro de você, é o próprio Deus. Então, esse encontro revela a pessoa para ela saber quem ela é e qual a missão. Porque se você encontra com Deus, com certeza você vai conhecer qual é a sua missão. Ele vai te revelar o desejo dele para a sua vida. Então você passa a saber qual é a sua missão. Olha o exemplo, Moisés. Quando Moisés foi enviado para libertar Israel, a missão foi apresentada para ele. E ele passou a conhecer quem ele era e a cumprir a vontade de Deus. Ele obteve a missão, que era libertar Israel, mas ele também passou a se conhecer, passou a olhar para dentro dele mesmo e ver que a capacitação vinha de Deus, não vinha dele. Mas ele soube quem ele era e ele soube a missão a qual Deus deu a ele. Então, identidade e missão é muito importante. Mais uma característica: temor e graça. Os encontros com Deus trazem temor, mas revelam a graça de Deus em proteger e guiar. Olhem, trazem temor. Quando você se encontra com Deus, você não se encontra com Deus de qualquer jeito. Você se põe em frente ao Senhor com temor. Esses encontros trazem temor. Não estou dizendo medo. Estou dizendo temor, respeito. Temor e revelam a graça de Deus em proteger e guiar. Alaide, Salmos 139, do 1 ao 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama no Sheol, também lá estás. E se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Eu vou só buscar aqui no... Ok. Salmos 139, mas eu tenho um ponto esses versículos 7, 8, 9 e 10. Alaide, põe para mim o versículo 7, do 7 até o 10. Porque esses versículos nos chamam muita atenção. 7, eu vou ver na versão NVI. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Veja
como Deus nos conhece. Veja como Deus nos acompanha. Veja como não é possível sair da presença de Deus. Deus é onipresente. Não adianta nós querermos fugir da presença de Deus. Ali Ele está. Até mesmo na sepultura, se eu fizer minha cama na sepultura, Deus vai ali estar. Se eu tentar fugir dele para as montanhas, Ele também vai lá estar. Em face a especialmente os versículos 7, 8, 9 e 10 do capítulo 139 do livro de Salmos, é que nós vamos agora nos direcionar para a mensagem desta noite. Em vez de tratarmos esse face a face da maneira literal, da maneira física, da maneira presencial, eu gostaria de convidar os irmãos a pensar, a meditar, a estudar comigo um face a face mais amplo, mais confrontador e relacional do que simplesmente no âmbito físico. Confrontador e relacional. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já esteve diante de um chamado de Deus, onde você sabia nitidamente que era o Senhor falando, mostrando a você o que Ele queria de você? E ainda assim, você optou por não atender ou fazer, seja por pensar que tudo era fruto da sua imaginação, ou pensamento, ou até mesmo por duvidar da sua condição ou preparo. Quem nunca? Quando o Senhor falou e você sabia que era Deus falando contigo, e você duvidou do seu preparo, da sua capacitação, ou você imaginou, isso é coisa da minha cabeça. Deus não está falando comigo. Não é possível. Eu nem vou dar atenção para isso, porque Deus não fala com um pecador como eu. Ou, eu não estou preparado para um chamado. O pastor me pediu para dar um testemunho, mas eu morro de vergonha de subir no púlpito para falar em público. Mas você esquece que não é o seu preparo, não é a sua capacitação. Quem te capacita é o Espírito Santo. É Deus que te capacita, é Deus que te prepara, é Deus que te chama para você vir aqui e falar, para você ir pregar o Evangelho, para você ir ensinar aquele pouco que você sabe por capacitação do Espírito. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não atendemos o chamado do Senhor, por quê? Porque estamos preocupados com a nossa condição, com o nosso preparo, mas não somos nós, não é nossa força. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos prepara. E quantas vezes o Senhor te capacitou, te preparou, te deu oportunidade de se levantar como um atalaia na obra dele, e você até aceitou com alegria. Mas no decorrer do tempo, foi desanimando, perdeu o entusiasmo, desviou o foco, enfraqueceu. A capacitação veio. Quando o Senhor te chamou, a capacitação veio. O Espírito Santo te preparou. E você até aceitou com alegria. Eu aceitei com alegria. Mas ao longo do tempo, aquilo foi ficando fraco, distante, e até perdeu a razão de ser. Mesmo sabendo que antes o Senhor falava contigo em sonhos, em visões, através de profecias, línguas e mensagens. Quantos de vocês já tiveram uma profecia na sua vida?
Quantos de vocês já tiveram sonhos dados através de Deus, através do Espírito Santo? Quantos de vocês, de nós, falamos em línguas? E as mensagens? Quantas mensagens nós ouvimos desse púlpito aqui? Para não dizer de tantos outros, por toda a nossa vida cristã. Essas mensagens falaram ao nosso coração. Essas mensagens nos edificaram. Essas mensagens trouxeram avivamento para nós. Trouxeram mudança. E mesmo sabendo disso, nós enfraquecemos. Mesmo sabendo que estando cansado, desanimado, o Senhor pode renovar as suas forças. Olha que coisa. Beth, põe aí o Isaías 40, de 29 a 31, por favor. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem conhece a música do David Keelan que fala isso? Hã? Ele fala exatamente disso, dos jovens, que até eles se cansam, mas Deus renova as forças. Então é isso, quando você está sabendo que está cansado, vai aos pés do Senhor e pede renovo, pede forças, pede restauração, pede livramento, pede ajuda, porque é só Ele que pode. Ele que já te capacitou um dia, que já nos capacitou um dia, que já nos deu forças, já nos renovou, nos preparou, nos deu a mensagem, como nós recebemos tantas vezes aqui e em outros lugares, em outras pregações, e nós nos cansamos, mas está dizendo que até os jovens se cansam, mas eles se renovam como águia e voam alto. Vamos entrar na parte do face a face? Beth, põe aí, ou agora é a Laide, tá uma mudança ali, Beth e a Laide. Jonas, capítulo 1, de 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Espera aí. O versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jonas já nos revela o nosso primeiro face a face sob a nossa ótica desta noite. A palavra do Senhor veio a Jonas. Aqui já está demonstrando o relacionamento com Deus. Olha bem, a palavra do Senhor veio a Jonas, já no primeiro versículo. Versículo 2 em diante. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Porto de onde? Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Presta atenção, fugir do Senhor. Marque isso, Jonas, fugir do Senhor.
O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um conclamava o seu próprio Deus. Olha como está escrito Deus, com D minúsculo. Ao seu próprio Deus, cada marinheiro com seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Que maravilha o Jonas, hein? Que maravilha o Jonas. Todo mundo lá no maior sufoco, o Jonas desce para o porão do navio para dormir. E dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Mais uma vez, Deus com D minúsculo. Porque o capitão provavelmente não conhecia Deus, o único. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus, olha o Deus com D maiúsculo, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O versículo 9 também nos remete ao segundo face a face. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele conhecia muito bem quem era Deus. Olha o relacionamento. Existia relacionamento entre Jonas e Deus. Existia face a face entre Jonas e Deus. Porque se ele não conhecesse o Deus verdadeiro, como é que ele ia dizer isso? Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Se não existe face a face, como é que ele iria saber disso? Que o Senhor era o único Deus, com D maiúsculo, que fez os céus e a terra. Olha o nosso segundo face a face. Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Versículo 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Mais uma vez, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. O que é que isso demonstra? Conhecimento do Senhor. Saber o que fazer por conhecer o Senhor. Mais um face a face. Jonas conhecia a Deus. Ele sabia o que acalmaria o Senhor. Ele tinha conhecimento, tanto que ele nem hesitou. Quando eles falaram: o que é que nós podemos fazer? Me peguem e me lancem ao mar, e o mar se acalmará. Como é que ele sabia disso? Porque ele sabia quem tinha provocado a tempestade e por quê. Ele conhecia a Deus. Existia face a face entre Jonas e Deus. Ele conhecia o Senhor. Vamos lá, o capítulo 2, de 1 a 10, Jonas. Continuamos com Jonas. Dentro do peixe, bom, eu pulei ali, mas ele foi engolido pelo peixe, depois assim que foi atirado ao mar. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse:
em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas agora, depois de ter sido engolido pelo peixe, já não está mais fugindo. Lembra que ele começou fugindo? Começamos a história de Jonas fugindo de Deus, do chamado de Deus. Agora ele já não está mais fugindo, tentando ignorar o chamado do Senhor, o comissionamento que lhe foi dado. Qual foi o comissionamento de Jonas? Qual foi o comissionamento que o Senhor deu a Jonas? E a Nínive, pregar contra ela, porque chegou ao Senhor tudo que o pessoal de Nínive fazia, todas as maldades, todos os seus erros. Então ele comissionou Jonas a ir lá e pregar contra Nínive, para dizer que a cidade seria destruída. Então ele agora já que ele está dentro do peixe, ele não mais foge do Senhor. O versículo 2, capítulo 2, diz que ele, em desespero, olha o Jonas, olha a condição de Jonas. Jonas já não estava mais fugindo do Senhor, agora ele estava desesperado. Por quê? Porque ele estava dentro do peixe. Jonas, em desespero, clamou ao Senhor. Mas espera aí. Se não existe face a face, se não há conhecimento do Senhor, como então ele clamou ao Senhor? Está vendo a prova de que Jonas conhecia a Deus? Está vendo a prova que Jonas tinha face a face com Deus? Como é que você vai clamar a alguém que você não conhece, que você não se relaciona, que você não tem conhecimento dessa pessoa? Como você vai clamar a ela? Como você vai clamar a Deus se você não o conhece? E o versículo continua, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Olha, mais um face a face presente aqui. Ele me respondeu. Ouviste o meu clamor. O que quer dizer isso? Deus ouviu a ele, Deus respondeu a ele. É porque existe conhecimento do Senhor e existe conhecimento do Senhor para com Jonas. Existe face a face. Olha o que diz o versículo 4. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Fui expulso da sua presença. Se não tem face a face, se não tem conhecimento do Senhor, não pode haver expulsão da presença dEle. Como é que eu vou ser expulso da presença de Deus se eu nunca estive lá? É certo, né? Se eu nunca estive na presença de Deus, como eu vou ser expulso da presença dEle? Se não existe conhecimento de Deus, se não existe relacionamento entre eu e Deus, como posso eu ser expulso da presença dEle? É como diz a música da semana passada, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se nunca conhecem, se nunca conheceram? De quem eles nunca conheceram. É a mesma coisa. Se eu não conheço a Deus, como eu posso ser expulso da presença dEle? Eu nunca ouvi falar dEle. Como eu vou ser expulso da presença de Deus? Mas Jonas foi expulso da presença de Deus. Então existia presença, existia conhecimento, existia relacionamento, existia face a face. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ele está dentro do peixe, num desespero total e absoluto. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes,
à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor. Eu me lembrei de ti, Senhor. Por acaso podemos nos lembrar de quem não conhecemos? Ou de quem nós não nos relacionamos? Por acaso você pode se lembrar de alguém que você não conhece? Você pode se lembrar de alguém que você não tem relacionamento? Que você nunca ouviu falar? Mas Jonas se lembrou do Senhor. No momento de desespero, na situação difícil, dentro do peixe, com algas marinhas enroladas por toda a sua cabeça, provavelmente na escuridão, porque não existe luz dentro do peixe. No desespero total, ele se lembrou do Senhor. E ele se lembrou por quê? Porque existia face a face, existia conhecimento. Jonas não estava aleatoriamente clamando a um Deus com D minúsculo. Ele estava clamando ao Senhor que ele conhecia. E que o Senhor o conhecia também, existia relacionamento entre eles. Por isso ele clamou ao Senhor, Deus com D maiúsculo. Versículo 9, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. Pensem nisso, o que eu prometi cumprirei totalmente. Como prometer, como cumprir se não se conhece? Como você vai prometer algo que você não sabe o quê? Como cumprir algo que você não conhece? Você não sabe do que se trata. Mas Jonas sabia. Jonas sabia. Por isso ele disse, eu cumprirei. Eu prometi, cumprirei totalmente. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Alaide, põe aí o Jonas 3, de 1 ao 10, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Presta atenção, pela segunda vez. Mais uma vez a gente tem aqui mais um face a face. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. Demonstra intimidade, demonstra conhecimento do Senhor. Mais um face a face. Porém, com um grande diferencial. Vamos ver o que diz a palavra. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para recorrê-la. Como é que é? O que o Jonas fez? Está vendo o grande diferencial? Jonas obedeceu. O que Jonas fez no primeiro capítulo, quando a palavra veio a ele? Fugiu, se escondeu, não quis saber. Falou, eu não, Senhor, eu não sou capacitado. Eu não tenho capacitação para ir pregar contra uma cidade dessa, com 120 mil habitantes. Quem sou eu? Mas depois de passar por esse perrengue todo, ser engolido por um peixe, ter algas marinhas enroladas em sua cabeça, o que passou com Jonas? Desesperado, ele clamou a Deus. E o que Deus fez? Abandonou Jonas para lá e deixou ele dentro do peixe para morrer? Não? Não, né? Deus ouviu o clamor de Jonas e deu o escape. Que é assim que Ele faz com a gente. Quando nós viramos as costas a Deus, nós não queremos saber do comissionamento que nos foi dado,
A gente passa por perrengues, a gente passa por dificuldades. Mas o Senhor é fiel. Ele é fiel à palavra dele, que a palavra dele diz que ele nunca nos abandonaria. Que o nosso fardo não seria mais do que a gente pode suportar, não é isso que a palavra diz? Então ele dá o escape. Mas somente se você reconhecer que você não é nada sem ele. Eu não sou nada sem meu Deus. Se eu reconhecer isso, o Senhor dá o escape. O Senhor nos restaura, o Senhor nos cura. O Senhor se aproxima, se deixa encontrar. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. A palavra de Deus diz, põe aí para mim, Alaide, por favor, 1 Samuel 15, 22. Olha o que diz a palavra de 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eita! O que está querendo? Qual é a correlação aqui? Qual é a palavra que une esse versículo com Jonas, quando ele obedeceu? A palavra é obediência. É obediência, o comissionamento foi dado. Se não houver obediência a esse comissionamento, não tem validade nenhuma, não existe face a face, não existe relacionamento, não existe aproximação entre Deus e eu, entre Deus e você. Se não existe obediência. Está vendo? Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios tanto quanto tem em obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão ao quê? À vontade de Deus, ao chamado de Deus. Essa é a submissão. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta você fazer sacrifício, você fazer jejum, você orar, você fazer tudo sem meaning, sem realmente querer. Se não há essa vontade, essa obediência, essa submissão à vontade santa e imaculada de Deus, não vale a pena queimar gordura de carneiros. Tem que existir a submissão, tem que existir a vontade de Deus prevalecer sobre tudo, sobre a sua vida. Se tudo que você fizer, você orar e pedir a Deus que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, eu tenho certeza que você será bem-sucedido na vida. Mas é a submissão, em primeiro lugar, você tem que ser submisso a Deus. E você tem que aceitar o comissionamento. Não é à toa que diz, a gordura de carneiros não adianta, não vale a pena. Você está fazendo sacrifício tolo. É sacrifício tolo. Volta lá, Laide, por favor, no Jonas. Holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, do que queimar a gordura de carneiros. Jonas entendeu o que a palavra diz em 1 Samuel 15, 22. Ele obedeceu ao Senhor. Não foi isso? Face a face. Ele obedecer a quem se conhece. Jonas conhecia a Deus? Conhecia. No início ele foi rebelde, ele não quis saber. Mas depois ele reconheceu que ele estava errado. E ele obedeceu. Jonas obedeceu. Porque ele conhecia a Deus.
Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina. Por isso que Jonas tinha medo. A cidade era uma cidade grande. 3 dias para poder passar por ela toda, de ponta a ponta. 3 dias. E um dia o Jonas percorreu a cidade e saiu proclamando, dizendo que ela seria destruída. Imagina, com todo aquele mal que se fazia, que se praticava em Nínive, que era uma cidade perversa, má, Jonas está dizendo: a cidade vai ser destruída, arrependam-se, arrependam-se. A cidade vai ser destruída, Deus vai destruir, Deus vai destruir. Imagina. Por isso que ele tinha medo de ir. Porque ele sabia que era uma missão quase impossível. O que gerou a obediência de Jonas ao chamado, comissionamento de Deus? Jonas pregou contra Nínive, amando do Senhor, e qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Eles creram no Senhor. Imagina, olha o que eu disse, Jonas estava com medo, porque era difícil pregar contra uma cidade vil, uma cidade má, cheia de pecado, cheia de coisas erradas, cheia de maldade, destruição. Mas Jonas pregou, por quê? Porque ele obedeceu, ele se submeteu à vontade de Deus, ele obedeceu e Deus o capacitou, através do Santo Espírito dele, para que ele pregasse contra a cidade. E a cidade creu naquilo que ia acontecer. E houve o quê? Deixaram os maus caminhos e a violência, alcançando misericórdia do Senhor. Olha, o versículo 5 do capítulo 3 diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus. Agora Deus, é com D maiúsculo. Clamem a Deus com todas as suas forças. Imagina uma cidade perversa agora clamando a Deus com todas as suas forças. Uma cidade cheia de pecado, mas que ouviu a voz do profeta e creu. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Quando eles alcançaram misericórdia do Senhor, nós podemos ver mais uma vez o face a face presente. A obediência de Jonas, a crença em Deus e o arrependimento, trazendo como consequência a misericórdia do Senhor. Primeiro, Jonas obedeceu. Segundo, ele pregou. Terceiro, o povo creu no que ele pregou, porque ele estava sendo enviado pelo próprio Deus. E como consequência disso, eles alcançaram a misericórdia do Senhor. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Portanto, irmãos, podemos dizer que Jonas teve um encontro face a face com Deus? Eu preciso que alguém me responda. Sim. Se olharmos sobre a ótica não física, não foi como alguns, não foi como Moisés, com a sarça ardente, mas Jonas teve um face a face com Deus. Não foi ótica física, mas sim confrontadora e relacional. Deus confrontou Jonas, deu a ele uma missão, e o que ele disse? Não vou fugir. Eu me escondo no porão do navio, Deus não me encontra,
E ele acha outro, ele manda o pastor Josias. O pastor Josias vai lá e prega contra Nínive. Não. Deus é onipresente. Não adianta nós subirmos até o alto da montanha. Não adianta nós fazermos a nossa cama na sepultura. Lembra? Não adianta, Deus está lá. Ele chega e naquele face a face nós seremos transformados. Vai haver mudança. Vai haver condicionamento. Vai ter um confronto. Jonas sabia quem era Deus. Ele já o conhecia, já se relacionava com ele num âmbito mais estreito. Só que a sua rebeldia, a rebeldia de Jonas, o afastou de Deus e ele tentou fugir da presença do Senhor, por não querer ouvir a voz do Senhor, o comissionamento do Senhor. Quantas vezes nós também não agimos como Jonas? Quem se identifica? Quem se identifica? Quantas vezes nós não agimos como Jonas? Quando não queremos orar, quando não nos colocamos à disposição para cuidar ou participar de um ministério, ou ainda nos negarmos a contribuir com um projeto missionário, nas suas diferentes oportunidades de contribuir com esse projeto missionário, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. É essa mudança que Deus está buscando em nossos corações. Quando Ele nos comissionou, vai, prega o Evangelho, faça a sua parte, eu estou te comissionando, eu estou te dando. Aliás, eu penso que não é nenhum comissionamento, é um privilégio. É o privilégio de trazer a palavra a quem não conhece o Senhor. É você se dispor. Se você tem condição de ir, vá. Se você não tem condição de ir, você manda. E se você não pode mandar, você ora. É capacitação, mas não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. É aí que eu estou dizendo, quantas vezes nós também não agimos como Jonas, fugimos da nossa responsabilidade, fugimos do nosso comissionamento. Então eu oro para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos conclama a fazermos a nossa parte. Você pode pensar, mas a minha parte vai ser tão pouco que não vai fazer diferença. Mas quem é você para calcular o impacto da sua contribuição? Não é o Espírito Santo que capacita, não é Ele que provê os meios, não é Ele que te dá vida, o fôlego de vida todos os dias. E você está dizendo que não é possível porque a sua contribuição é muito pequena, não vai fazer nada, não vai fazer diferença. Olhe um pouco para dentro de você. Veja quem está habitando o seu interior. Veja quem está te capacitando, quem está provendo os meios para você viver. É Ele que está te dando o ar que você respira. É Ele que está te dando a saúde. Ele que está te dando a vida. Então, quando você pensar que a sua contribuição é muito pequena, que não vai fazer diferença, olhe para dentro e veja quem está dentro de você. É o Espírito Santo te falando, contribua, faça a sua parte, pregue o Evangelho, fale das boas novas de salvação, não deixe passar a oportunidade, é um privilégio que nós temos. E não é pregar aqui em cima, é pregar no seu trabalho, é dar testemunho. Até mesmo uma oração pode fazer uma grande diferença. É isso que eu estou falando, não ajamos como Jonas.
Ainda bem que o Jonas reconheceu, mas foi preciso ele passar pelo vale. Ele teve que descer até a entranha da morte, para ver que ele estava errado. Deus deu um solavanco no Jonas, mas ele finalmente reconheceu e ele obedeceu. Então a obediência é melhor do que a gordura de carneiros. Pense nisso. Todas as vezes que houver um comissionamento, houver um chamado na sua vida, pense que você pode fazer, que não é coisa da sua cabeça, que não é imaginação. É a voz do Senhor sussurrando aqui, ó. Filho, faça aquilo que eu te comissionei. Faça aquilo que eu te capacitei para fazer. Dê o seu melhor. Coloque-se à disposição de Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma oração. Se você puder, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus Santo e Pai amado, a Tua palavra foi dita, Senhor. Ela pode traçar destinos, Senhor. Ela esquadrinha o coração, porque a Sua vontade é santa. A Sua vontade é perfeita, Senhor. E nós, às vezes, lutamos contra ela, Senhor. Nós não reconhecemos o chamado, Senhor. Nós não reconhecemos a oportunidade, o privilégio que se apresenta diante de nós, Deus. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor se deixa achar, o Senhor se revela para nós. A nossa oração esta noite, Senhor, é que o Senhor não desista de nós. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Nos dando paz, nos dando força, Senhor. Capacitando-nos, Senhor. Dando os meios para que nós possamos ir além do nosso chamado, Pai. Que nós possamos fazer a diferença na vida das outras pessoas, não importa se é longe ou perto, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, e que tudo que nós fizermos seja para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, Pai, mas principalmente que nós tenhamos o nosso coração sensível à voz do Teu Santo Espírito, Pai, e possamos fazer sempre de acordo com a Tua santa vontade, Pai. Em nome santo de Jesus eu oro e agradeço a Ti, Senhor.